Ai, está tanto calor. O que me apetecia mesmo era assim uma coisa fresca, inovadora, mas rigorosa. Uma sereia? Oh Rita, o que tu queres é um observador fresquinho. Ah, era mesmo isso. Mas quanto é que isso me custa? A partir de 70 cêntimos por semana. Mas só se assinares o observador até dia 23 de agosto. Oh, então é mais barato que um gelado. E tu, sereia, já assinaste? Claro, eu e o meu cardume. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E começa agora uma nova edição do Ainda Bem que Faz essa pergunta da Rádio Observador. Hoje falamos do comboio que passa 2 vezes, Madeira, a ferro e fogo, a eterna dificuldade dos casamentos políticos, mas começamos por contradições legislativas. E a pergunta é, a eutanásia é para avançar? E a pergunta é, quem é que está a fazer a pergunta? Sou eu? Então, não? Pois, Não sou. É que a resposta neste caso depende de quem faz a pergunta. Se for o PS a questionar o governo, ou aquela parte laranja do governo, que é a maior, sobre o ponto de situação da regulamentação da lei sobre a morte medicamente assistida, o Ministério da Saúde diz que a regulamentação da lei está em fase de elaboração. Ou seja, não se preocupem que estamos a tratar do assunto. Já se for o parceiro da coligação, o CDS, a dizer, mas afinal o que é que se passa com a lei da eutanásia? O Governo, pela voz do Ministro da Presidência, diz que não legislou e não tem em circuito legislativo nenhuma iniciativa à morte medicamente assistida. Que é como quem diz, não se preocupem, porque não estamos a tratar do assunto. Eu disto retenho o circuito legislativo, que é uma expressão que ainda há de entrar na linguagem cotidiana. É como um material circulante. É como um material circulante, o circuito legislativo. Mas antes disso, temos um curto-circuito legislativo provocado por estas respostas que a mim me parecem um bocadinho contraditórias. Ligeiramente só. E deixa-me ainda insistir nesse tema, Paulo, que saúde virá daqui para a coligação PSD-CDS? Olha, o certo é que isto não está a dar grande saúde, não está a pintar um clima na relação que seja muito simpático, não é? Isso não está. Também não será caso para eutanasiar logo a coligação, mas o entendimento entre o Governo e o CDS não é fácil nestes assuntos mais fraturantes. Nos últimos dias o CDS já teve que fingir que não viu a aceitação da linguagem dita neutra pela Ministra da Juventude, que acompanha a Direção-Geral de Saúde naquela designação das pessoas que menstruam. Os centristas preferiram transferir, nesse caso, claramente, a sua energia para a regulamentação da eutanásia, com a qual sempre discordaram. Portanto, o Governo vai aqui pisar um gelo muito fino, não é? Por um lado, deve regulamentar uma lei que foi aprovada pelo Parlamento e já promulgada pelo Presidente da República, e que, aliás, como Bruno acaba de dizer, já disseram ao Parlamento que estão a fazê-lo, mas, por outro lado, se o fizerem dentro dos termos da lei que foi aprovada, vão certamente contrariar o parceiro de coligação, o CDS. Portanto, vamos ver como é que descalçam esta bota que está muito, muito apertada, não é? Bruno, e o clima continua quente na Madeira? É muito quente e o calor é tanto que até já chegou aos jornalistas. A Direção Nacional da Madeira, Regional da Madeira, do Sindicato dos Jornalistas, denunciou a existência de pressões e restrições no acesso à informação na cobertura dos incêndios que continuam a lavrar na região. O sindicato dá como exemplo a notícia, publicada pelo DN Madeira, da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que implicaria o envio de 2 Canadair espanhóis para auxiliar no combate aos incêndios. Fontes do Governo Regional apressaram-se a desmentir a notícia que 2 horas depois foi confirmada pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Também a PSP terá recebido indicações para não permitir o acesso de jornalistas à freguesia de Corral das Freiras, uma situação que acabou por ser desbloqueada algum tempo depois. E também uma equipa de reportagem da CNN foi mesmo escoltada pela PSP, que aparentemente teria ordens para que apenas os moradores permanecessem naquele local. Costuma dizer-se que numa guerra a primeira baixa é a verdade, talvez isso também se aplique aos incêndios.
E Paulo, há aqui um nome a aparecer nas notícias, Maria Luísa Albuquerque, a segunda será de vez? Olha, o que tudo indica, Luísa, a ex-ministra das Finanças é neste momento o nome mais provável para a próxima Comissária Europeia indicada por Portugal. Bom, e é a segunda porquê? Porque Maria Luísa Albuquerque, provavelmente muita gente já não se recorda, foi o primeiro nome decidido por Pedro Passos Coelho há 10 anos, quando estava a ser constituída a Comissão Europeia, liderada por Jean-Claude Juncker. Mas depois surgiu naqueles dias a queda do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo, apareceu também a necessidade de resolução do banco e o então Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, achou que não era boa ideia fazer uma troca na pasta das finanças, precisamente naquele momento crítico. E então, Maria Luísa Albuquerque ficou no posto até ao fim e surgiu Carlos Moedas, que ficou na Comissão Europeia com a pasta da inovação. O facto de Maria Luísa Albuquerque ser mulher é neste momento uma vantagem, já que Ursula von der Leyen quer constituir uma comissão paritária, ou o mais paritária possível, já agora, e a maioria dos países tem indicado sobretudo homens para o cargo, para seus representantes próprios na comissão. E depois há outro lado importante, depois de saber quem é, ou de se confirmar quem é saber que pasta vai caber a Portugal. É que, de facto, há umas muito mais importantes do que outras. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Farense Sporting. Os Leões de Lisboa defrontam os Leões de Faro. Esta sexta-feira, a partir das 8h15, emissão especial com relato em direto do Farense Sporting. As emoções do campeonato jogam-se na Rádio Observador. São 7h27, daqui a pouco atualizamos as notícias, logo depois há boa moeda, má moeda para ouvir. Até lá a música, começamos esta sexta-feira ao som do The Weeknd. Em propósito, Out of Time, bom dia e bom fim de semana. I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. Remember when I held you? You begged me with your drowning eyes to stay. Now I can't keep you from loving.
podcast ADN da Energia, em parceria com a Galp, regressa com uma nova temporada. Não perca a partir do dia 2 de setembro os novos episódios, em que o Paulo Ferreira conversa com especialistas do setor. Ouça a primeira temporada em observador.pt e nas principais plataformas de podcast. 7h31, as notícias na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares. Kamala Harris pede uma oportunidade para acabar com a divisão nos Estados Unidos. A candidata do Partido Democrata às eleições de novembro promete ser uma presidente para todos os americanos. Kamala Harris discursou no encerramento da Convenção Nacional Democrata em Chicago. A vice-presidente norte-americana alerta para os perigos do regresso de Donald Trump à Casa Branca e deixa um apelo ao voto por parte de todos os cidadãos. Na política nacional, André Ventura não tem dúvidas de que o Chega está preparado para ser governo. É uma ideia deixada pelo presidente do partido no jantar que assinalou a rentrée do Chega. Neste discurso, o Ventura apontou o dedo ao governo por considerar que não está a intervir no combate à corrupção e deixou também críticas às políticas de imigração. Precisamente a propósito do referendo à imigração proposto pelo Chega, o secretário-geral do PSD fecha a porta a essa possibilidade. Hugo Soares diz que o tema não tem qualquer relação possível com o próximo orçamento e acrescenta que não é na praça pública que se fazem as negociações. Os autores da lei da eutanásia rejeitam que o governo faça uma espécie de veto de gaveta. Os partidos que assinam a lei dizem que o Executivo está obrigado a fazer a regulamentação. PS, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal entendem que o governo terá mesmo de cumprir e não pode refugiar-se em vetos de gaveta. Os partidos vão mais longe, dizem que está em causa um convite à interrupção do Estado de Direito. Esta semana instalou-se a dúvida com duas respostas diferentes por parte do governo sobre a lei da eutanásia, que foi aprovada no Parlamento ainda em 2023, mas não está ainda regulamentada. A Ministra da Administração Interna diz que está para breve o pagamento do suplemento de risco às forças de segurança, mas não se compromete com uma data. A medida foi aprovada ontem em Conselho de Ministros e promulgada pelo Presidente da República. Margarida Blasco mostra satisfeita com a luz verde dada à medida, mas não se compromete com uma data em que vai efetivamente avançar o pagamento desse suplemento de risco. Sporting e Farense jogam esta noite no estádio do Algarve, jogo a contar para a jornada 3 do campeonato. Os Leões voltam a contar com Nuno Santos e Rodrigo Ribeiro, regressados de lesão. E o Lemande mantém-se fora das opções de Ruben Amorim. O jogo tem início quando forem 8h15 da noite.